no documentário sobre os pioneiros da magistratura trabalhista gaúcha e sua associação de classe, fundamentado no acervo de processos judiciais trabalhistas relativos ao período de 1935 a 2000, gravados como memória do mundo pela Unesco, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio do seu memorial, faz o resgate histórico em relação à classe profissional que constitui, juntamente com a advocacia, com os servidores e com os membros do Ministério Público do Trabalho, elemento essencial e indispensável à construção da história da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. E o papai é aquela pessoa que todo mundo conhecia, era uma pessoa forte, ele tinha as opiniões muito firmes e com isso certamente ele influenciou muitos dos filhos, porque nós somos 5 e 3 hoje são juízes, né? Eu sou aposentado, o Raul é desembargador aqui no tribunal e a Carla é titular da primeira vara, eu acho, em Porto Alegre, porque ela estava em Guaíba e veio para Porto Alegre agora. E era muito apertado, era muito interessante, porque havia muita relação entre os advogados, se participava tudo muito mais, que era tudo muito próximo, né? Então, era muito agradável. Os juízes também se relacionavam mais, era tudo mais próximo, era pouca gente, né? Era muito pouca gente. De fato, nós temos um trabalho de muita qualidade aqui no nosso tribunal. E vou dizer mais. Não é só no nosso tribunal, é 1º e 2º graus. Né? Eu acho que os juízes do Rio Grande do Sul estão de parabéns. Gosto muito do trabalho. Quando eu vejo o trabalho hoje, assim, distante, como eu disse, não mais agora como membro do TRT4, eu tenho que reconhecer que é um trabalho de qualidade e de fôlego. Até uma ocasião, o presidente do tribunal na época, o doutor Pagiu, me ligou à noite, disse que tinha um caso complicado em Cruz Alta, que 2 advogados rivais, durante minha audiência, quase se engafinharam em luta. Uma ação proposta por uma viúva, né, que queria o vínculo de emprego do marido que havia se suicidado. E eu fiquei muito sensibilizado com aquilo, que até hoje não assimilo bem ainda. Sabe, porque eu acabei se levantando da sala de audiência chorando. Eu me lembro que uma vez um senhor que tinha muitos anos de serviço, ele perdeu a ação e depois quis falar comigo. Eu sempre recebia, porque dava para receber ainda as pessoas, né? E ele disse, eu perdi, mas agora estou contente, porque a senhora me olhou nos olhos e me explicou. Eu insisti no estabelecimento de um acordo, porque eu estava sentindo que aquilo não ia dar em nada, né? Estava insistindo no acordo, até que saiu um acordo em boas condições e o empregador, inclusive, pagou para o empregado em dinheiro. O empregado olhou, contou, pegou umas 2 notas, não sei de quanto seria hoje, né? E deu para mim assim, precisou tomar uma cervejinha. Tipo, meu senhor, por favor. Os jornais da época relatam, inclusive, que um pai desesperado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que não havia atendimento para a criança, certo? Na área pediátrica, por todas aquelas dificuldades da greve, ele entrou com o automóvel nas portas de vidro do hospital para chamar atenção, imprensa, etc. E outros acontecimentos que ocorreram à época. Então, ali foi um espaço interessante que o tribunal encontrou, que hoje evoluiu e o tribunal hoje é procurado cada vez mais para essas soluções. Então são histórias que a gente tem de ter que parar as audiências num canto do estado, atravessar o estado, para fazer audiências num outro dia, retornar à noite para continuar no outro dia. Dificuldades que a gente enfrentava. Hoje eu vejo assim que facilitou mais em virtude dos zoneamentos, acho que a locomoção é mais fácil, a comunicação é mais fácil. Nós íamos para o interior do estado para fazer a pesquisa da jurisprudência. Como se fazia a pesquisa da jurisprudência? Com os livros do Tribunal Regional, ditados anualmente, com a jurisprudência, e com os ementários. Tinha aí
3 ou 4 ementários que a gente utilizava, então, para embasar as decisões feitas à máquina, né, porque não tínhamos acesso à internet, a facilidade que há hoje. Então, são coisas assim que eu guardo com muito carinho até na memória e vejo assim, as facilidades que existem hoje. Um ex-deputado estadual da Arena me disse, aqui a palavra de um peão vale mais do que a minha. Eu digo, não é isso, senhor, doutor. Aqui a palavra dele vale tanto quanto a sua. E lembro que num período de 3 meses após o golpe de 64, desapareceram os reclamantes da Junta de Conciliação e Julgamento. Não apareceu um sequer durante 3 meses para fazer qualquer reclamação. Sítio coletivo havia realmente uma influência, até porque nós sabemos precisamente que não precisa ir muito longe saber que os sindicatos, mesmo de trabalhadores, eles estavam sujeitos a ser o quê? Sofrer intervenção no sindicato, a diretoria ser destituída, não é? Isso aí, e aconteceu, não era fantasia, né? Estava na CLT isso, né? Nós tínhamos muito apoio dos advogados. Os advogados nos apoiavam muito. E eu acho que essa força e esse apoio foi muito importante para que nós nos mantivéssemos, e eu particularmente, eu que estou depondo, fiel ao direito do trabalho interpretado à luz dos seus princípios. A Revolução começou e nós, alguns juízes do interior, principalmente nas cidades onde havia regimentos do Exército, né, instalar quartéis do Exército, vamos dizer assim, e nós sofremos um pouco pela incompreensão que surgiu naquele momento, porque a Justiça do Trabalho, eles achavam que era uma ramificação do Ministério do Trabalho, de Brizola, de Jango, né? Então éramos todos subversivos, todos subversivos. E o único contato que eu tive, pitoresco, foi com o presidente Figueiredo, que o ministro Russomano me apresentou para ele, em Brasília. E ele estava com muito pouca paciência, parece que ele nunca tinha paciência mesmo. O Russomano apresentou, disse quem eu era, que eu era do Alegrete, e ele só balançava o pé como quem diz, grande coisa. Né? Eu digo, presidente, se o senhor não se lembra, o Alegrete, eu nasci lá no Nhanduí, aonde você nasceu aquele seu cavalo Tordilho. Aí ele deu uma gargalhada e a partir daí ele me deu atenção. Quer dizer, eu e o cavalo, foi o máximo que nós tivemos de contato, viu? Foi um cavalo, eu e um cavalo Tordilho do Alegrete. O colega Ronaldo e o Ari Gomes Ferreira, que era outro da época, o Viana e outro, o Ivésio Pacheco, o doutor Peri Saraiva, aquele grupo de juízes, que na época eram juízes, do tribunal e das juntas, entendeu por bem criar a Matra. E nos reunimos, criamos a Matra. A Matra cresceu porque todos vieram, todos passaram a contribuir e houve a necessidade então da criação da Ana Matra. Eu me lembro que uma vez eu fui a Brasília, estava por ser deflagrada uma greve dos nossos juízes aqui. Eu cheguei lá, o Coqueijo Costa era o presidente. E eu disse, olha, ministro Coqueijo, parece que vai haver uma greve lá no Rio Grande do Sul. Eu disse, é? Mas eu vou punir todos. Aí eu liguei para cá, estava o Paulo Orval. Eu disse, Paulo, eu falei com o ministro Coqueijo, a gente vai punir todo mundo que está em greve aqui.
O bom mesmo seria, então, não chamar isso de greve. Vamos chamar de período em que os juízes se reúnem para debater os seus problemas. Um dia em que vão debater os seus problemas, assim foi feito. Mas naquele dia eu apresentei a tese, eram mais ou menos 200 juízes e desembargadores que estavam na sala onde eu estava apresentando o trabalho. 2 vezes fui interrompido por aplausos da plateia. 2 anos, na época da presidência da Matra, afastado. Acho que fui o primeiro presidente da Matra totalmente afastado. Era presidente do tribunal o depois ministro Ronaldo. No momento da votação ele perguntou, era chapa única, ele perguntou se tinha consequência. Eu digo, não, chapa única, não tem nenhuma consequência, salvo a minha licença a partir de segunda-feira. Ele levou um susto na hora de assinar, mas assinou, votou e me liberou a partir da segunda-feira. Eu estava totalmente, primeiro presidente da Matra, totalmente liberado para atividade associativa. Quando eu ingressei na magistratura, eu ingressei em setembro, a Matra 4 tinha uma diretoria eleita um ano antes, meses antes, porque esses dados não tenho. Uma colega que era a diretora, ou vice-presidente social, que eu não me lembro qual era a denominação da época, estava com problema de saúde e eu acho que eu tinha 1 mês de magistratura e já me convidaram para assumir essa atividade. Então eu sempre tive alguma atividade dentro da Matra 4, não tenho há alguns anos. Fui até chegar à presidência, né? Motivo de grande alegria nós estarmos na presidência da Matra no ano do seu cinquentenário, porque é em 2015 que a Matra completa 50 anos, a Matra que foi fundada em 1965. E é importante registrar que a Matra ela tem como principal objetivo buscar a defesa da magistratura trabalhista, mas não apenas a defesa da magistratura trabalhista, isto é, das condições de trabalho do juiz, da estrutura de trabalho do juiz, das questões remuneratórias que acabam dizendo respeito ao juiz e também aos seus aposentados. Mas não apenas isso, na verdade a Matra ela tem como objetivo buscar a defesa do direito do trabalho. Ninguém que preconize a extinção da justiça do trabalho tem ideia do desastre que isso constituiria. A justiça do trabalho é responsável pela manutenção, pela distensão das questões sociais. Eu também testemunhei muitos questionamentos antes de 2004, durante a década de 90, muitos questionamentos sobre a própria existência da Justiça do Trabalho e hoje nós sabemos, com o tempo todo passado, já há tantos anos decorridos, que a Justiça do Trabalho só teve a sua importância reconhecida pelo resultado da sua atividade, que é essencial para o povo trabalhador, para o mundo do trabalho. A maior obrigação republicana que o juiz tem é julgar, decidir. O juiz existe para decidir. E partir então para a perspectiva, eu acho que era a missão talvez maior da Justiça do Trabalho, né? Não é resolver conflitos, mas é apaziguar os conflitos, né? Eu sempre disse que a atuação do juiz de certa forma é angustiante para você decidir. Mas depois que você decide, como diz assim, parece que o problema é dos outros. Bom, essa é a minha decisão, né? Os outros que façam agora o que quiser, né? Mas eu sempre tive que não é essa a função. Eu acho que nós temos que levar a paz social, né? Quer dizer, plantar alguma coisa que tenha um resultado efetivo, não meramente técnico. Sempre defendendo o direito do trabalho como um direito mínimo dos trabalhadores, como um direito mínimo da dignidade humana, como um direito, uma justiça que contribui para uma maior harmonia social, uma melhor distribuição de renda, uma melhoria do padrão civilizatório da nossa sociedade.
Para os novos juízes, eu acho que eu diria que tivesse uma grande preocupação em procurar a verdade formal, a verdade real, que é muito difícil. E que uma das formas por excelência, um meio de prova por excelência, é o depoimento da parte. Se houver uma confissão real, não há necessidade de qualquer outra prova. O direito do trabalho e a justiça do trabalho é a minha vida. Eu tenho duas coisas na vida importantes. A minha família, em primeiro lugar, e depois a justiça do trabalho, o direito do trabalho, porque desde guri, desde antes de me formar em direito, eu estou vinculado à justiça do trabalho. Eu acho que o juiz do trabalho cria um cacuete de conversar com o porteiro, com o garçom, com o contador, com a vendedora, com todas as pessoas, porque nós queremos saber como é que funciona o trabalho. Então, eu acho a profissão de juiz do trabalho uma profissão muito bonita, muito gratificante. Não teria escolhido outra na minha vida, mas eu só sugiro para quem gosta de gente. Porque é muito difícil tu deixar o lugar onde tu passou os melhores anos da tua vida. Eu guardo aqui as melhores lembranças. E enquanto eu puder, sempre que possível, eu vou colaborar. Nesses quase 5 anos que atuei fora da jurisdição, foram muitos os magistrados e servidores chamados a colaborar, a trabalhar, e sempre contei com a colaboração irrestrita de todos eles. E para eles registro o meu mais sincero e profundo agradecimento. Muitíssimo obrigada.